Ó Parnaíba, teu nome exprime em nosso peito ardor sublime, que nos inspira a repetir a doce escala da voz do rio que te envolve, que te embala. Teus filhos bravos no embate rudo fazem do peito um bronze escudo, e quem da luta todo ardor não liba, ao som do brado, salve ó Parnaíba. Possuis o brilho da paz bendita que sobre nós fuge e palpita. Ao sopro forte do Nordeste a vida canta, nessa oficina de labor que nos encanta. Do nosso esforço vem a surgir a glória é céu sem teu porvir. Doce sombra da paz suprema progrede sempre é o nosso lema, onde a bravura destemida enfim assume, nos lembra o rio que te deu tão grande nome. Teus filhos bravos no embate rudo fazem do peito um bronze escudo. Como vocês estão? I'm a teacher Paula Fabrício, sou professora de inglês aqui no Minha Escola na TV. E essa aula de hoje, pessoal, é a nossa aula de número 6. Tivemos um pequeno break, um pequeno recesso e estamos de volta com as nossas aulas aqui na TV Costa Norte junto com vocês. Vocês estão prontos? Estão preparados? Mas antes, a gente vai fazer aqui um checklist do semestre, o que estudamos no semestre passado. Trabalhamos a importância do inglês lá nas nossas primeiras aulas, o alfabeto, estão lembrados? E começamos a nossa Unit 1, nossa unidade 1, English Around Us, o inglês ao nosso redor. Nesse capítulo tem a parte gramática, vocabulário, então na grammar trabalhamos os pronomes pessoais, I, you, he, she e outros mais. Trabalhamos também vocabulário, countries, países, nationalities, nacionalidades and language, idiomas. O vocabulário de Uni Festival e iniciamos os nossos estudos com o verb to be, o verbo to be no presente, am, is e are. Trabalhamos a forma afirmativa e a forma negativa, certinho? Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo aqui no Minha Escola na TV. Uma aula preparada com muito afeto, muita dedicação para você, o nosso aluno da Rede Municipal de Parnaíba. Pessoal, o nosso conteúdo de hoje, continuamos aí com o verbo to be, mas de maneira diferente.
na forma interrogativa, que é a parte que eu mais gosto, no joguinho aí de perguntas e respostas. Vamos trabalhar também as short answers, que são respostas curtas em inglês, como sim, não, tá certo? Então, os objetivos dessa aula, o que vocês vão alcançar com essa aula de hoje? Vocês vão reconhecer e vão empregar o verbo to be na forma interrogativa e vão utilizar as short answers com o verbo to be. Belezinha? Para começarmos a nossa aula, a gente vai aquecer com o warm-up de hoje, que é uma review, é uma revisão. Eu vou indicar para vocês aqui algumas frases, 3 frases, certinho? Vamos olhar antes e depois vou colocar um áudio para vocês, ó, listen, escutar em inglês o que esse áudio está falando. Já vou dar uma dica, ele vai ler, pessoal, essas frases aqui para vocês, tá bom? Eu vou colocar esse áudio 2 vezes, mas antes, vamos aqui junto comigo. Na letra A, Shakira is very popular in the United States. Is é o verbo to be, certinho? Vocês estão lembrando por que eu usei is? Shakira é she, é ela, então eu uso is. No entanto, esse verbo to be ele pode ser contraído aí com sujeito. Ele fica Shakira's, tá bom? Vocês vão já escutar direitinho. Na letra B, Bruno Mars is not from California. He is from Hawaii. O Bruno Mars não é da Califórnia, ele é do Havaí. Estão lembrando desse from, que é para indicar de onde a pessoa é? Então vamos lá, forma negativa, revisando. Você vai usar o not, depois o verbo to be, is not. Eu coloquei o is aqui porque Bruno Mars é he, é ele. Professor, esse com not eu estou lembrando, parece que ele pode vir junto. Pode, pessoal, ele pode vir aí contraído, fica isn't. Tá bom? São outras possibilidades de a gente encontrar essa circunstância aqui. A forma contraída, isn't, aren't, ela é muito usada na linguagem informal, na linguagem do dia a dia, tá bom? Na letra C, Shakira and Etana are not American. They are from Colombia and Jamaica, respectively. Então aqui esse are é o verbo to be. Shakira e Etana são, no caso aí não são. Por que eu usei are e não is? Porque o are, o sujeito aqui é Shakira and Etana, são elas, é they. Então é they are, tá certinho? Coloquei a negativa, o not depois o verbo to be. Nessa outra situação, o are tá junto com o not, juntinho, contraído, ó, aren't. Pode sim existir essa situação também, essa possibilidade. E o they com o are juntinho, que fica there. Tá bom? Então mudou aí a escrita, mudou um pouquinho a pronúncia. Agora vocês vão escutar o nosso áudio. Esse áudio, pessoal, eu tiro do livro de vocês, tá bom? Então escutem aí 2 vezes, certinho? Vamos lá? Chapter 1. Grammar, Pronunciation. A. Shakira is very popular in the United States. Shakira is very popular in the United States. B. Bruno Mars is not from California. He is from Hawaii. Bruno Mars isn't from California. He's from Hawaii. C. Shakira and Etana are not American. They are from Colombia and Jamaica, respectively. Shakira and Etana aren't American. They're from Colombia and Jamaica, respectively. Então, pessoal, vocês escutaram como é que funciona a forma não contraída e a contraída do verbo to be? Então, até aqui está tudo bem? Eu espero que sim. Então, vamos à nossa aula. Forma interrogativa. Vocês conhecem esse grupo musical? Now United. Now United. Muitos adolescentes, muitos jovens, muitas pessoas adoram esse grupo. Esse grupo, pessoal, ele é formado por pessoas de vários países do mundo. Países diferentes, inclusive tem uma brasileira. Então vamos lá, nossas sentenças do dia. They are a global pop group. They are a global pop group. Eles são um grupo de pop global. Então vamos lá, they, porque são eles. Esse are é o verbo to be conjugado com they, que é correto, é assim, não é they is, é they are. Na forma negativa, they are not an Italian pop group. They are not an Italian pop group. Eles não são um grupo de pop italiano, porque existem pessoas de vários países nesse grupo. Então eu coloquei a forma negativa com not. Mas hoje o nosso foco é na forma interrogativa. Eles são um grupo de pop global?
Como é que faz isso, professora, em inglês? É só botar o ponto de interrogação? Nananina, não. Você vai colocar da seguinte forma. O verbo to be are, olha só a forma interrogativa, ele vai vir para frente e no lugar dele o sujeito, que é o they. Então é só trocar de lugar. Are they a global pop group? Are they a global pop group? Eles são um grupo de pop global? Então é só trocar de lugar. Na forma afirmativa, they are. Na forma interrogativa, are they? E você coloca um tom, tá bom? De question, de pergunta. Então, are they a global pop group? Eles são um grupo de pop global? É assim que funciona. Nesse slide, nesse espaço aqui, eu coloquei as 3 formas, tá bom? Vamos agora para a nossa cidade de Parnaíba, porque nesse mês de agosto nossa cidade está de aniversário, né, pessoal? Então sempre aqui que a gente for falando aqui nos nossos exemplos em inglês, eu vou colocar a nossa cidade de Parnaíba. Então vocês já vão aprendendo as frases sobre a nossa cidade. Então Parnaíba é ela. O pronome para Parnaíba seria o it, tá bom? Não posso colocar she, porque she é para pessoa. Então Parnaíba is a beautiful city. Parnaíba is a beautiful city. Parnaíba é uma cidade linda. Por que eu coloquei esse is? Porque Parnaíba é it. Então aqui é a frase afirmativa. Digam aí para a mãe de vocês: mamãe, Parnaíba is a beautiful city. Parnaíba is a beautiful city. Agora eu quero dizer que Parnaíba não é no Maranhão. It is not em Maranhão. It is not em Maranhão. Então ela não é no Maranhão, não fica no Maranhão, tá? Parnaíba aqui está no Piauí, conforme aqui o mapa que estamos vendo. Por que eu coloquei esse it? Para se relacionar, para corresponder aqui ao sujeito Parnaíba. E o is continua, tá bom? Forma negativa, o not, depois o verbo to be. Mas eu quero perguntar, imagine que eu sou aqui uma pessoa que eu não conheço Parnaíba e eu pergunto: ex-Parnaíba em Piauí? Ex-Parnaíba em Piauí? Aqui já é a forma interrogativa. Parnaíba é no Piauí? Ex-Parnaíba em Piauí? Então, lá na forma afirmativa, eu coloquei o verbo to be na frente e o sujeito, que é Parnaíba, no lugar do verbo to be. Tá bom? Até aqui tudo bem? Só que vamos aprender a responder essas perguntas durante a nossa aula de hoje. Então, aqui na page 30, na página 30, tem um quadro aí no livro de vocês, na forma afirmativa, na forma interrogativa, tá bom? Então, na forma afirmativa, I am, eu sou, eu estou. Como é que eu faço a pergunta? Eu sou ou eu estou? É só trocar de lugar. Aí ficaria am I? You are you? He is he? Então, quando eu quero falar, ele é um professor? Is he a teacher? She is, na forma afirmativa, como é que ficaria na interrogativa? Is she? Então, ela é uma professora. She is a teacher. Como é que eu perguntaria? Ela é uma professora? Is she a teacher? É só trocar de lugar e coloque um tom de pergunta, tá bom? It is fica is it? We are we? You are you? They are they? Então fica assim, é só trocar de lugar, tá bom, pessoal? Então, vamos agora treinar mais, né, pessoal? Em inglês, pessoal, qualquer idioma que você for aprender, a gente tem que praticar bastante, repetição, escreve, pronuncia, fala sozinho que vai dar certo, tá bom? Ao longo do tempo, quanto mais você vai pronunciando as palavras, mais elas vão ficando, se aperfeiçoando aí a pronúncia e vocês vão conseguir falar, sim, corretamente. Então, aqui, ele é um cachorro. It is a dog. It is a dog. Então, esse it, porque é animal, uso o it para ele. Coloquei o it, porque é a conjugação correta com o it. Então, it is a dog. É um cachorro. Mas como é que eu faço a pergunta? É um cachorro? Professora, troca assim, ó. O verbo to be vem para frente e o pronome it vem para o lugar do verbo to be. Então, is it a dog? Is it a dog? Então, em inglês existe só esse pequeno detalhe de trocar de lugar. Isso acontece com alguns verbos em inglês, tá bom? Não com todos, mas até então por aqui é só com o verbo to be. Outro detalhe, it is a dog, forma afirmativa. Pode vir contraído, tá, pessoal? Pode vir it's a dog, que é o mais comum. It's a dog. Nesse outro exemplo, é um tigre, um tiger.
Ele é um tigre. Eu posso falar he is a tiger? Não, a gente usa mais o it, tá bom? Para animal. Um animal não domesticado, digamos assim. Então, it is a tiger. Ele é um tigre. Forma afirmativa. Mas como é que eu faço a pergunta? É um tigre? É um tigre? Eu vou trocar de lugar. O verbo to be vem pra frente e pro lugar dele o pronome da situação. Então, ficaria is it a tiger? Is it a tiger? Certinho? Então, a forma interrogativa foi compreendida. Se tiver uma frase com o verbo to be, você só troca de lugar o sujeito com o verbo to be, que aí já faz a pergunta em inglês. Tá bom? Voltando aqui rapidinho, pessoal. Quando eu pergunto, is it a dog? É um cachorro? Como é que dá vontade de responder? É um cachorro? Sim, professora, é um cachorro. Não, professora, não é um cachorro, não. Então, a resposta, quando a gente quer responder, ela vem nessa intenção de sim e de não. Como é que eu diria isso em inglês? Não é só yes e no, tá, pessoal? Tem todo um jeitinho de falar. Vamos aqui ao quadro azul. Então, ó, se estiver perguntando, am I? Eu sou. A resposta é yes, you are. No, you aren't. Observem que as short answers são as respostas curtas em inglês. Sim ou não. Com o verbo to be, você vai usar yes, vírgula, o pronome e o verbo to be da situação. Se for uma negativa, né, você vai colocar no, tá, pessoal? Não é not aí não, tá? É no. O pronome e o verbo to be com o not contraído. Então, se eu perguntar, are you a student? Você é um estudante? Como é que você responderia? Yes, I am. Sim, eu sou. Se você não for, no, I'm not. No, I'm not. Então, se eu perguntar, você é de Parnaíba? Are you from Parnaíba? Yes, I am. Se você for. No, I'm not. Se você não for. Então, quando tiver pergunta, is he? Yes, he is. No, he isn't. Então, se eu perguntar assim, ele é um professor? Is he a teacher? Yes, he is. No, he isn't. Aí você escolhe se é yes ou se é no. Usa o pronome da circunstância lá da frase, da sentença e o verbo to be correspondente, tá bom? Então, se eu perguntar, ela é de Parnaíba? Is she from Parnaíba? Yes, teacher. Yes, she is. Or no, she isn't. Então, pessoal, é muito prático. Essas short answers são muito comuns em inglês, tá? Eu adoro, porque assim, por mais que você às vezes não tenha fluência em inglês, mas quando a pessoa te pergunta, já dá aquela vontade de responder yes ou no. Aí você só continua a sentença, tá bom? Então, aqui na última, eles são animais. Nosso exemplo lá de cima. Eles são animais? Are they animals? Yes, they are. Yes, they are. Se eles não forem, no, they aren't. No, they aren't. Aqui o are com not nas short answers, eles estão juntinhos, contraídos. Vamos continuar. Pessoal, aqui é só a forma longa do verbo to be. No, he is not. No, they are not. E a forma curtinha, no, he's not, no, they're not, tá? É só uma forma aqui de mostrar como é que ficaria juntinho, que eu já expliquei acima. Então, a contração do verbo to be, no, he isn't, que é o is com not juntinho, no, they aren't, que é o are com not juntinho. Pode vir desse jeito. Pode vir a contração do pronome com o verbo, no, he's not, ou a contração do verbo com o not. Are not fica aren't. É mais comum essa última aqui, tá, gente? No, he isn't ou no, they aren't. Vamos lá, vamos aqui praticar. Então, they are a global pop group. Eles são um grupo de pop global. They are not a global pop group, forma negativa. E se eu perguntar, are they a global pop group? Are they a global pop group? Como é que dá vontade de responder? Yes, they are. Se eles não forem, no, they aren't. Então, a primeira aqui que eu perguntei, ó, eles são um grupo de pop global? Are they a global pop group? Yes, they are. Sim, eles são, tá bom? E, para encerrar nossa aula, mais uma perguntinha para a gente responder, tá certo? Sobre a Parnaíba, que a gente já começou a falar dela no início da nossa aula. Parnaíba is a beautiful city. It is not em Maranhão. Is Parnaíba em Piauí? Is Parnaíba em Piauí?
Yes, it is. Yes, it is. Or yes, it is. Se Parnaíba não for no Piauí, no, it is not. Que não é o caso, né, pessoal? Então, quando eu pergunto, is Parnaíba em Piauí? Yes, it is. Yes, it is. Tá certo? Então, vimos até aqui a forma interrogativa do verbo to be e as short answers, as respostas curtas, que são muito comuns em inglês, tá bom? Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Tá certo? Na próxima aula a gente vai continuar no nosso conteúdo do livro. Vamos partir para a unidade 2, que é uma unidade muito interessante. Eu espero que vocês gostem, tá certinho? Então, pessoal, espero vocês na nossa próxima aula. See you! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mês de agosto está se iniciando, né? Como vocês já devem saber, no mês de agosto, dentro das escolas, ele é muito celebrado. Até mesmo porque a gente tem inúmeras datas festivas, comemorativas. Só que nesse mês de agosto, exclusivamente, a gente vai conversar, conhecer um pouco acerca da nossa cidade. Isso mesmo. O assunto, o nosso conteúdo durante todo o mês de agosto vai ser a cidade de Parnaíba. Então, eu convido você, meu aluno do 6º ano, para que nesse mês a gente conheça um pouco mais sobre os aspectos da nossa cidade. Então, para isso, eu pensei, elaborei e estruturei os conteúdos dessa nossa aula de hoje e da nossa próxima aula. Nessas aulas, a gente vai conversar alguns assuntos relacionados ao cotidiano de Parnaíba e, é claro, a gente não pode deixar de falar dos nossos aspectos geográficos. Afinal de contas, essa é a nossa disciplina. Então, vamos lá? Essa aula, pessoal, é para você, meu aluno do 6º ano. E hoje nós iremos conversar um pouco a respeito de Parnaíba. E vocês podem me perguntar, professora, o que de Parnaíba a gente vai conversar? Nós iremos começar a nossa aula trazendo um pouco sobre os aspectos gerais da cidade de Parnaíba. Além desses aspectos gerais, nós iremos conhecer também alguns aspectos físicos e também históricos do nosso município. Então, de já, eu vou pedir muita atenção de vocês. Inclusive, né, faz parte da nossa disciplina essa interação. Então, quem está aí em casa com você, chama para assistir a nossa aula e eu tenho certeza que vocês vão ficar conversando. Olha, eu conheço esse lugar, eu não conheço, eu não sabia dessa perspectiva. E aí, a gente constrói um conhecimento mais forte com todo mundo. Vamos lá? E eu comecei, gente, nesse primeiro slide aí, trazendo nada mais, nada menos do que a representação da nossa cidade, a nossa bandeira. Vocês conheciam a bandeira do nosso município? É essa bandeira bem aí. Na sua representação, né, a gente tem aí logo em cima o brasão da nossa cidade e as suas principais cores, o azul e o branco. E é por isso que eu vim hoje de azul aqui, como uma forma da gente estar, né, homenageando ainda mais a nossa cidade. Vamos conhecer Parnaíba? Olha só, pessoal, conhecendo a nossa cidade. Parnaíba é uma cidade, né, que está localizada no estado do Piauí. O nosso município, né, a nossa cidade, ela é a segunda mais populosa do nosso estado. Vocês sabiam disso? Que tirando a capital, fora a capital, que é quem? Teresina. A nossa população ela é a segunda maior do estado. A gente possui uma população estimada em 153.482 habitantes. Olhe bem, esse daí, pessoal, é um dado de julho de 2020, né? Nós já estamos um ano após isso daí. Então, com certeza, esse dado já mudou. Isso daí, pessoal, é uma estimativa. Algo que a gente fala muito aqui na geografia. É um valor aproximado. A gente não tem um número exato, né? Todos os dias na nossa cidade nasce gente, morre gente. Então, fica complicado a gente determinar um número exato. A nossa cidade, pessoal, ela está situada no litoral piauiense.
e é um dos 4 municípios litorâneos do estado. O nosso litoral, né, em outras aulas a gente já aprendeu que o litoral do Piauí, ele é o menor de todo o nosso país. E aqui entre nós, ele é o menor, mas é o mais bonito, não é mesmo? Então, esse litoral, com apenas 66, 67 quilômetros, ele é o menor. Mas ele comporta 4 principais municípios, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. São os municípios de Ilha Grande, Luiz Correia, Cajueiro da Praia e a nossa Parnaíba, que é considerada também o portal de entrada para o delta, isso mesmo, nosso delta do Parnaíba. Vocês sabiam, pessoal, que o nosso delta é o único em mar aberto das Américas? E é por esse fato, né, que a nossa cidade também vai ser conhecida como capital do delta. Ela é a porta de entrada para, né, esse ponto turístico a nível mundial. A gente recebe, né, um número muito grande de estrangeiros, de turistas que saem lá dos seus locais em busca de conhecer essa riqueza que a gente tem bem aí, né, pertinho da nossa casa. Inclusive, pessoal, falei para vocês que o nosso delta, ele é o único, né, aberto das Américas. E aí, professor, e os outros são onde? Só existem 3 deltas no mundo. Um aqui no continente americano, que é o nosso, aqui pertinho da gente. Tem também um na Ásia e outro na África. Somente esses 3 no mundo todo. Então percebam aí o nosso privilégio, não apenas o privilégio enquanto parnaibanos, mas enquanto brasileiros. Nós temos a maior floresta, um dos únicos deltas do mundo, então é muita coisa para a gente se orgulhar. E o nosso orgulho deve ser além do que só falar, mas também cuidar, preservar e guardar para aquelas outras gerações que vão vir depois da gente, certo? Olha aí, pessoal, vou trazer aqui para vocês a nossa representação. Onde é que Parnaíba está no mapa, né? Você já deve ter visto em outras aulas com outros professores a localização da nossa cidade. Olha aqui eu mostrando Parnaíba para vocês, ó. Aqui tá Parnaíba e bem aqui a gente tem ela situada no estado do Piauí e aqui a gente tem uma parte do delta, essa que eu tô passando aqui o laser para vocês, já no estado do Maranhão. E olha só alguns municípios vizinhos, olha aqui Araioses, viu? Estão prestando atenção? Ilha Grande, que ainda é Piauí, nosso município aqui vizinho. Olha a Praia da Pedra do Sal aqui na pontinha, né? Se fosse uma imagem de GPS, enfim, a gente de GPS a gente conseguia ver direitinho até o farol. Professora, isso aí a gente olhando mais de perto. Nessa outra imagem aqui, a gente tem a visão de Parnaíba, olhando como ela está situada no nosso estado. Percebam aqui que eu tenho, né, a representação aqui do estado do Piauí e esse pontinho vermelho lá na ponta é a representação da nossa cidade. Né? Então a gente pensa que Parnaíba é um município, né, em tamanho, em extensão territorial muito grande, quando na verdade ele nem é. Nós temos uma série de municípios ao redor aqui da gente, como também não apenas municípios no estado do Piauí, mas também aqui nos nossos estados vizinhos, Maranhão e também o Ceará. A gente vai conhecer um pouco agora a respeito da nossa representação histórica. Como foi que isso tudo começou? A nossa cidade, pessoal, ela vai apresentar um grande valor histórico para o Piauí, viu, gente? Parnaíba foi importante para a nossa história, com inúmeros monumentos que são, inclusive, tombados pelo IPHAN. Lembram que lá nas aulas, né, sobre as festividades juninas, a gente falou no IPHAN? Vocês lembram o que significa? O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E, né, principalmente, né, a gente encontra, né, esses ambientes tombados nas proximidades do Porto das Barcas. Por isso que eu trouxe essa imagem, essa representação aqui para vocês do Porto das Barcas. Recentemente, né, o Porto das Barcas ele passou por uma revitalização e agora está aí à disposição da comunidade, né, um museu que lá foi criado, o Museu do Mar, que inclusive pode ser, né, quando a situação começar a melhorar, lá está funcionando por agendamento, quem sabe você vai com a sua família, conhece, né, e se apropria um pouco mais da história da nossa cidade. É interessante vocês perceberem, gente, que a nossa cidade, né, ela nasceu, ela surgiu justamente aqui, ó, nesse local
do Porto das Barcas. Como o próprio nome já diz, era um porto onde atracavam pequenas e até grandes embarcações. Esse rio, pessoal, né, que passa ali a ponte, quando a gente vai para Pedra do Sal, aquele ali não é o Rio Parnaíba, certo, gente? Muitas vezes a gente até se confunde. Eu, quando era criança, eu também me confundi. Eu morava ali nas imediações do bairro São José e eu aprendi que aquele rio era o Rio Parnaíba. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais ali, a gente aprende que é apenas um braço, uma ramificação do Rio Parnaíba. E o nome daquele rio ali, gente, é o Rio Igaraçu. Então, quando o Parnaíba surgiu, havia um fluxo muito grande de embarcações por ali. E ali, aquele porto, né, justamente as questões comerciais, aconteciam muito ali, os comerciantes, mercadorias, chegavam até a nossa cidade pelos rios. Afinal de contas, nós não tínhamos as estradas como a gente tem hoje. Então, a forma mais fácil e rápida de locomoção das pessoas e até mesmo o transporte de cargas eram feitos por lá. E é por isso, né, que a nossa cidade nasceu justamente desse Porto das Barcas, a proximidade, o centro da cidade, a localização do centro da cidade é justamente devido a essa proximidade. E aí a gente percebe, né, como que essa representação histórica acaba influenciando na nossa vida até hoje. Por que o centro é ali? Porque foi dali que houve, né, o surgimento das nossas cidades. Se vocês fizerem ali um passeio pelo Porto das Barcas, aquela rua 7 de Janeiro, no bairro São José, vocês vão encontrar, né, a própria estrutura arquitetônica, ou seja, o formato das casas ali vão chamar a atenção. É diferente de outros bairros, como a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Vamos dar continuidade? A gente vai olhar agora e conhecer um pouco a origem do nosso nome. Parnaíba, de onde veio esse nome, né? O que eu trouxe? Qual é a informação que eu estou trazendo aqui para vocês? O nome do município, na língua tupi-guarani, significa Rio de Águas Barrentas. Vocês sabiam disso? Porque é uma referência, claro, ao Rio Parnaíba. Por isso que eu trouxe essa foto aqui do Rio Igaraçu. Mas como eu falei no slide anterior, o Rio Igaraçu ele é um braço, é uma ramificação do Rio Parnaíba. A cidade, pessoal, Parnaíba, é banhada por um de seus braços, o Rio Igaraçu. Outra provável origem para esse nome seria uma homenagem a Domingos Jorge Velho, que foi um dos colonizadores do Piauí. Mas por que, professora? Por que essa homenagem para ele? Ele nasceu numa vila chamada Vila de Parnaíba, só que não é aqui no estado do Piauí, foi lá no estado de São Paulo. Então a gente tem aí essas duas versões sobre a origem do nome Parnaíba. Professora, há uma versão correta? Aí a gente deixa para os historiadores, né, para quem de fato estuda a origem da nossa cidade. No entanto, é importante que vocês conheçam essas duas versões, para quando alguém chegar com a informação, opa, isso daí eu já assisti na minha aula. Olha só, pessoal, vamos conhecer agora alguns aspectos geográficos da nossa cidade? Como que a geografia está presente na nossa cidade? A gente vai conhecer isso agora, partindo da localização. Parnaíba, gente, ela está localizada na bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. E, como nós já falamos anteriormente, é cortada pelo Rio Igaraçu. Gente, o Rio Igaraçu, assim como o Rio Parnaíba, né, fazem parte do famoso Delta do Parnaíba, que é o único em mar aberto das Américas e o terceiro maior, gente, do mundo. É a maior parte da nossa cidade, está à margem direita do Igaraçu, do Rio Igaraçu, que é aqui. Começa ali no Porto das Barcas, aí tem o bairro São José, o próprio centro, bairro do Carmo, né, que é conhecido também como Coroa, Cantagalo. Então esses bairros ali marcam o início dessa margem direita do Rio Igaraçu. Já o restante, né, na margem esquerda do rio, está situada o bairro de Ilha Grande de Santa Isabel. Inclusive, pessoal, a Ilha Grande de Santa Isabel, né, ela já faz parte do Delta do Parnaíba, já é considerada Delta, é uma das ilhas desse Delta.
Dando continuidade, né? Como eu falei para vocês, a praia da Pedra do Sal é a nossa única praia genuinamente parnaibana, que vai ser ideal para alguns esportes como surf, kitesurf, windsurf, que são modalidades esportivas que estão surgindo mais agora. Um outro manancial, gente, de água aqui na nossa cidade é justamente a Lagoa do Portinho. Ela é uma, gente, das atrações mais famosas, atrações turísticas mais famosas, que infelizmente passa por alguns problemas relacionados ao avanço das dunas, né? E isso pode até fazer com que a lagoa, gente, de fato desapareça. Então é muito importante a nossa preservação com aquele ponto turístico ali também. É importante a gente zelar e também conscientizar as pessoas do risco que elas correm. Aqui, pessoal, nesse slide eu trouxe algumas representações de algumas imagens para vocês. Aqui, gente, a gente tem a Revoada dos Guarás. É um fenômeno, né, que a gente até vê muito no delta do Parnaíba, né? Em determinado horário os guarás, né, fazem essa revoada. Vão de uma árvore até o ponto ali como se eles fossem dormir. É algo que realmente é um espetáculo da natureza. E aqui do outro lado a gente tem a representação da nossa praia genuinamente parnaibana, a praia da Pedra do Sal. Temos aqui o nosso farol, as pedras, né, que são típicas desse cenário, e aqui a parte da água, né, do mar mais bravo, aquela onda mais forte, mais intensa, que é própria para alguns esportes, para práticas de alguns esportes. Então, quase já concluindo, a nossa cidade, né, voltando aos aspectos geográficos, ela está localizada, ela encontra-se na planície litorânea. E a topografia, ou seja, o formato do seu relevo, é bastante irregular. O que a gente vai encontrar por aqui? Aqui irão predominar as vegetações de igarapés e mangues, principalmente nas margens dos rios. Caatinga também, em decorrência do nosso clima, litorânea, afinal de contas, Parnaíba é uma cidade litorânea, e da Mata dos Cocais no restante do território. E também outros mananciais existentes, né? Eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês de 3 lagoas principais que nós temos aqui na nossa cidade. Pelas imagens, vocês sabem que lagoas são essas? Então eu tenho bem aqui a Lagoa do Bebedouro, que recentemente passou até por uma revitalização, né? Quando é no mês de dezembro, no Natal, tem lá, né, a árvore na Lagoa do Bebedouro. Nós temos aqui a Lagoa do Portinho e também uma lagoa, a Lagoa da Prata, né, que já fica situada na zona rural da nossa cidade. Então são mananciais de água que estão ali voltados e fazem parte da nossa cultura, fazem parte do nosso cenário. E para concluir, eu vou trazer um pouco para vocês sobre o clima da nossa cidade. Em Parnaíba, a gente predomina o clima tropical e vai apresentar uma grande índice de pluviosidade. Vocês sabem o que é pluviosidade? Por isso que eu coloquei aí entre parênteses, chuva. Quais são os meses mais chuvosos aqui na cidade de Parnaíba? São os meses de janeiro a junho. Segundo alguns dados do Instituto Nacional de Meteorologia, referentes ao período de 1971 até 1985, a menor temperatura já registrada em Parnaíba, gente, foi 17,5 graus. É uma temperatura bem baixa para aquilo que a gente está acostumado. E essa temperatura ela foi registrada no dia 5 de julho de 1974. Eu não era nascida ainda, né? Mas quem sabe, pergunta aí para seu pai, para sua mãe, para os seus avós, se eles lembram como foi esse dia. É uma forma de vocês estarem socializando aquilo que a gente conhece, aprende aqui na aula, com as experiências de vidas deles. E a maior temperatura, gente, foi 38,8 graus no ano de 2016. Essa daí eu tenho uma suspeita que a gente já bateu esse recorde, né? Porque o calor que a nossa cidade está fazendo nos últimos tempos não tá de brincadeira. Então, nesse clima mais de descontração, eu estou encerrando a nossa aula. Vocês gostaram de conhecer um pouco mais sobre Parnaíba? Vocês perceberam que como dá pra gente aliar os nossos conteúdos com a nossa cidade? E é isso que eu quero que vocês tenham em mente, que aquilo que a gente estuda na escola não é uma coisa distante do que a gente vive. Pelo contrário, a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia. A gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Como eu sempre digo, façam as atividades e sigam as orientações que os professores colocam. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, onde a gente ainda vai continuar falando de Parnaíba. Um grande abraço e até a próxima!
vocês estão? I'm Teacher Paula Fabrício, sou professora de inglês aqui, Minha Escola na TV. E essa aula de hoje, pessoal, é para você, o nosso aluno do 7º ano. Essa aula é de número 7. Tivemos aí um break, um pequeno intervalo, umas férias e voltamos agora com as nossas aulas aqui na TV Costa Norte. Pessoal, como a gente estamos voltando aí de um recesso, vou só fazer um checklist do primeiro semestre, mas de maneira bem rápida, tá bom? Então, você, meu aluno do 7º ano, já viu o que até aqui? Na unidade 1, English is everywhere. Começamos com essa unidade, trabalhamos Simple Present, Simple Past, o verbo to be, aquele verbo nasceu, was born, were born, estão lembrados? Trabalhamos vocabulário, números e meses do ano, Juni Festival, na época do festival, das quadrilhas, trabalhamos um vocabulário bem legal e trabalhamos listening, accent, coloquei os áudios aqui para vocês escutarem, tá certo? Iniciamos a unidade 2, a Unit 2, Uber Spaces, e trabalhamos o verbo existir no Simple Present. Existe, there is. Existem, there are. Como vocabulário, trabalhamos places in the city, lugares de uma cidade, school, hospital, stores, square. Prepositions of place, são preposições de lugar, entre, perto, do lado, tá certinho? E hoje a gente vai continuar na nossa unidade 2 para aprendermos cada vez mais a língua inglesa de maneira prazerosa, tá certo? Então, nosso conteúdo de hoje é o seguinte, nós vamos trabalhar o verbo existir, mas no passado, existia, existiam. Como é que funciona isso em inglês? There was, existia. There were, existiam. Então, é o passado do verbo existir. Os objetivos dessa aula de hoje, vocês vão compreender o uso do verbo existir. There was, there were, no passado simples. E vão aprender as formas negativa e interrogativa desse verbo existir em inglês, tá bom? Para aquecermos, vamos começar com o mapa. Esse mapa é de onde, pessoal? Observem bem. Que lugar é esse, pessoal? Parnaíba, a cidade que a gente vive, que a gente mora. Inclusive, esse mês de agosto, nós estamos comemorando 177 anos da nossa cidade, tá certo? Então, sempre que a gente puder aqui, a gente vai colocar Parnaíba nos nossos exemplos. Então, nesse mapa, eu fiz um cortezinho, ficou bem legal. Vocês observem aqui a cidade de Parnaíba. Deixa eu colocar aqui o laser. Tem o que mais aqui? Luiz Correia. Tem os bairros aqui, Freigino, Chafariz, bairro Piauí, o centro da cidade, o Tabuleiro. Tem o rio Parnaíba, passando por aqui, que ele fica entre o Piauí e o Maranhão. O Açaí Atacadista, que é um supermercado. A Praia do Coqueiro, ó, do lado de Luiz Correia. Lagoa do Portinho, de Seu Arco-Verde. Claro, pessoal, que Parnaíba existe em vários lugares. Aqui é só um pedaço, né? Um exemplo, com alguns bairros centrais. Eu gostaria de falar em inglês, professora, a Praia do Coqueiro fica perto de Luiz Correia, a Lagoa do Portinho fica perto do Freio. Como é que eu diria isso em inglês? Eu separei aqui algumas sentenças para a gente praticar e revisar com o nosso warm-up. Então, na primeira, vamos ver aqui um exemplo do rio. Existe um rio entre o Piauí e o Maranhão, a gente viu, acabamos de ver. Como é que eu diria isso em inglês? There is a river between Piauí and Maranhão. There is a river between Piauí and Maranhão. Quem lembra quem esse there is? É o verbo existe. Como é só um rio, eu usei o there is. Between é entre, no meio. Então aqui a gente observou bem no mapa que o rio está entre um lugar e outro. Então eu uso a preposição between. Próximo exemplo. There are supermarkets em Parnaíba. There are supermarkets em Parnaíba. Existem supermercados em Parnaíba. No nosso exemplo, nosso mapa só tem um Açaí Atacadista, mas a gente sabe que existem vários supermarkets, vários supermercados. Então eu coloquei o there are, que existem, que é indicado para usar no plural. Coqueiro Beach is next to Luiz Correia. Coqueiro Beach is next to Luiz Correia. Coqueiro, a praia do Coqueiro, é próxima ali de Luiz Correia. Nós vimos no mapa, não foi isso? Então, como é que eu digo próximo, perto? Next to.
next to, perto de. Coqueiro Pete is next to Luiz Correia. Conseguiram lembrar o verbo existir no simple present e algumas prepositions e algumas preposições? Tudo bem. Agora vamos ao nosso conteúdo do dia. Nós vamos dizer agora coisas no passado, que existia, e coisas no presente. Vocês observem bastante essa imagem. Pessoal, onde é que ficam esses lugares aqui na nossa cidade? No centro da cidade. Vocês sabiam que aqui perto da Praça da Graça existia uma loja que antes das lojas americanas era a loja Rosemarie. Ficava aqui ao lado da igreja do Rosário, tá certo? Aqui na esquina. Passou um tempo, as coisas foram mudando, os espaços da cidade eles vão se modificando devido a diversos fatores. Então, no lugar da Rosemarie veio as lojas americanas, tá certo? Então, existia uma loja Rosemarie e hoje existe uma loja americana. Então, se eu quiser usar esse verbo no singular, eu vou usar o there e o verbo to be was, que ficaria there was, para o singular. Então, existia uma loja Rosemarie aqui, não é? There was a Rosemarie store. There was a Rosemarie store. Existia, está no past, no passado. Professora, hoje existe uma loja americana lá. Então vou usar there is an Americanas store. There is an Americanas store. Lembrando que store é loja, tá bom, pessoal? Então aqui o verbo to be no passado, junto com there, existia. E o verbo to be com there no presente, existe. Esse exemplo é bem tranquilo de ler. Vamos usar mais um. Aqui, sabe ali na Universidade Federal, no Mirante, na esquina, antigamente, pessoal, vendia sushi. O sushi saiu e veio uma drogaria, uma farmácia, tá certo? Então o espaço mudou, o espaço da cidade ele vai se modificando ao longo do tempo. Então aqui no sushi, ó, existia um sushi bar antes. Hoje existe uma drogaria, uma farmácia, tem um estacionamento, não é? Bem aqui tem um sinal. Então existia um sushi bar. There was a sushi bar. There is a drugstore. There is a drugstore. Então existia um sushi bar. There was. Observe que sempre eu estou usando there was para o passado porque existia, era um singular, tá bom? É só um sushi bar que tinha lá. E hoje existe uma farmácia. Então, aqui de azul é o verbo existir no passado e de vermelho é o verbo existir no presente, tá certo? Então, resumindo aqui o nosso momento. There was a Rosemarie store, there was a sushi bar. Então, eu uso there was para o singular. Essas lojas aqui, esse bar, sushi bar, estão no singular, tá bom? Professora, mas vamos aprender aí no passado, no plural. Vamos no exemplo da letra C e da letra D, ó. There were big parties in Parnaíba. There were big parties in Parnaíba. Existiam grandes festas em Parnaíba. Hoje não existe mais devido à pandemia, não é, pessoal? Não pode por enquanto. Então, eu vou colocar no passado o there e o verbo to be were, que é indicado para o plural no passado. Então, there were big parties in Parnaíba. Existiam. Como a palavra festas está no plural, there were. Na letra D, there were only 2 universities in Parnaíba. There were only 2 universities in Parnaíba. Existiam apenas 2 universidades em Parnaíba. Antigamente, lá no past, no passado. Hoje tem outras universidades. Então eu usei there were porque 2 universities está no plural. Certinho? Não posso usar there were aqui porque a concordância fica nada exata. Tá certo? Então, there was, there were indica a existência de algo. A tradução, haver ou existir. There was é utilizado para o singular, existia, there was. E there were é utilizado para o plural, existiam. Esse assunto é particularmente, eu acredito que é muito tranquilo de a gente aprender. Diferenciar o presente do passado, o singular e do plural, tá bom? Na page 47, na página 47, tem um exemplo, tem uma imagem. Observe bastante essa imagem.
Aqui, pessoal, em Medellín, lá na Colômbia. Em 2004, olha o tanto de gente passando, carro, uma rua bem movimentada da cidade, não é? E em 2014, ou seja, 10 anos depois, o espaço se modificou. Existem pessoas passando. Professor, não tem mais carro, não. Eles mudaram, né, pessoal? Até porque conviver carros, pessoas, moto, não é muito saudável, na verdade é perigoso. Então o espaço se modificou para melhor, não é isso? Você observa aqui as pessoas passando, tem mais espaço para caminhar, é mais seguro, tá certo? Então foi bom para Medellín, né, lá na Colômbia. Então, vamos observar esse exemplo do livro. In 2004, there were pedestrians and cars on the street. In 2004, there were pedestrians and cars on the street. Então, em 2004, existiam. Por que colocou there were e não there was? Porque pedestrians está no plural. And cars, plural. Então, ele usou there were. Então, existiam pedestres e carros na rua. Muito movimento. In 2014, there were only pedestrians. In 2014, there were only pedestrians. Então, em 2014, existiam apenas pedestres. Colocou ainda, continuou there were, porque a palavra pedestres está no plural. Olha que sentença interessante, ele comparou um tempo, 2004, um espaço, e esse mesmo espaço, porém, 10 years, 10 anos depois, o espaço se modificou. Negativa e interrogativa. Professora, como é que eu uso não com o verbo existir? Como é que eu faço as perguntas com o verbo existir? Pessoal, como ele usa o verbo to be lá na sua formação, então é muito simples. Se você tem a palavra there is e quer colocar que não existe ou não existia, é só colocar o not. Então fica there is not, ou juntinho o is com not, fica there isn't. Então não existe. There are not, there aren't. There was not, there wasn't. There were not, there weren't. Então é só você colocar o not depois do verbo to be. E se você quiser contrair o not com o is, com o verbo to be, sem problemas nenhum, tá bom? Então, nesse outro exemplo, já é a forma interrogativa, que eu acho mais legal, né? Perguntas, respostas. Professora, existe um shopping em Parnaíba? Existe universidade em Parnaíba? Como é que eu diria isso em inglês? Com o verbo existir, você vai só trocar de lugar. There is, tá afirmando. Se eu quiser perguntar, fica is there. There are, afirmando. Se eu quiser perguntar, are there, é só trocar de lugar o verbo to be com a palavrinha there, certinho? Então vamos aqui a esse quadradinho verde, está lá no livro de vocês. Is there a dam in Saint Etienne? Is there a dam in Saint Etienne? Ó a perguntinha, ó o verbo to be na frente, no lugar dele o there. Se for no passado, sem problema, continua a mesma regra. Was there a park in Curitiba? Was there a park in Curitiba? Existia um parque em Curitiba? Aí, no caso, no passado. Are there beaches in that city? Are there beaches in that city? Existem praias naquela cidade? Fez pergunta, né, no presente. E were there woods in your neighborhood? Were there woods in your neighborhood? Existiam bosques na sua vizinhança, no seu bairro? Então observe que o is, was, are, were estão na frente, porque é uma pergunta. E no lugar deles tem o there, é porque só trocou de lugar, certinho? Então, pessoal, nós vamos praticar perguntas e respostas com o verbo existir na nossa próxima aula. Eu vou fazer perguntas e vocês vão dizer sim ou não. Eu vou ensinar antes para vocês, tá bom? Nesse próximo momento tem uma atividade. Eu peguei essa atividade do livro de vocês. Observem essa imagem, tá? Tem aqui no parking, no park. Tem a palavra then e tem a palavra now. Essa palavra now parece com não, mas não é não, tá, gente? Now significa agora. Quando eu falo assim, now, agora. Então aqui
É o mesmo local, mas ele está modificado, ele foi modificado com o tempo. Então, nessa primeira imagem, é o then. Esse then significa então ou naquela época, ou seja, passado. Então, naquela época, no passado, esse espaço estava assim. No parking. O que quer dizer esse no parking? Parking, pessoal, é estacionamento. No parking, sem estacionamento. Então, não tem estacionamento. Aqui só é o espaço, digamos assim, para lazer, não é, pessoal? Para as pessoas se divertirem, pegar um ar fresco, tudo bem. Nesse outro local, já tem um prédio. Não tem mais árvores, não tem animais, provavelmente. E tem a palavra no park. No park. Então, a palavra park aqui é um substantivo, significa jardim. Essas palavras são diferentes, tá, pessoal? Parking, estacionamento. E park, palavra jardim, tá bom? Esse parking vem do verbo to park, que é o verbo estacionar. Vou aprender esse vocabulário. Professora, aconteceram tantas mudanças nesse espaço. Nesse outro, eu coloquei 4 sentenças e vocês vão me dizer se é then, se foi naquela época, ou se é now, ou se é agora, tá bom? Observe essas 4 sentenças. A estrutura, a se está negando. Observe essa primeira, there were trees. Está no presente ou no passado? There were. There isn't a park. Esse isn't está no presente e no passado, negativa, afirmativa. There are houses. Essa palavra there are, presente, passado, existe, existiam. There were green areas. There were green areas. Então, dependendo do verbo to be e com there, se tiver no presente e no passado, vocês vão observar a mudança. E vocês vão me dizer se é then ou se é now. Então, vamos lá. There were trees. There were trees. Existiam árvores. Then or now? Then. Naquela época, né, pessoal? Observe que a palavra trees está no plural, por isso que ele usou there were. There isn't a park. There isn't a park. Não existe um parque. Não existe um parque. Then or now? Naquela época ou agora? Now, agora. Não existe parque, não existe lugar, não existe lugar para lazer, existe uma construção, né? Uma casa. Na próxima, there are houses. There are houses. Then, naquela época, or now, ou agora. A palavra houses é bem simples de identificar. Now, agora. Então, esse espaço se modificou bastante, não foi, pessoal? Na próxima, na 4, there were green areas. There were green areas. Existiam. Green, que cor é essa? Verde. Áreas verdes. There were green areas. Existiam. E eu pergunto para vocês, then, naquela época, or now, ou agora? Then. Então, observem que esses espaços, ele se modificou bastante. A gente vê a estrutura para indicar o que aconteceu, o que existe e o que existe, tá bom? Então, conseguiram observar na nossa aula essa estrutura do verbo existir no Simple Present e no Simple Past? Eu espero que sim. Eu vejo vocês, pessoal, na nossa próxima aula, tá bom? See you! Bom dia, caros alunos e caras alunas. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, essa aula de hoje já é a aula de número 8, voltada para você, meu aluno do 7º ano. Na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco a respeito dos aspectos demográficos da cidade de Parnaíba. E vocês devem estar se perguntando, professora, por que a gente vai estudar justamente sobre a nossa cidade? Porque em todo o mês de agosto, as nossas atividades aqui do programa Minhas Aulas na TV, Minha Escola na TV, eles vão ser destinados sobre Parnaíba. Então, não é só apenas aqui na aula de geografia, não.
Os outros professores também vão trazer informações sobre nossa cidade nas suas aulas. Então é um momento oportuno para a gente conhecer ainda mais a cidade que a gente vive, compreender alguns fenômenos e entender como que você pode fazer a diferença na nossa cidade. Vamos lá? Na aula de hoje, a gente vai conversar, a gente vai estudar um pouco sobre o crescimento demográfico da nossa cidade. Parnaíba cresceu? Parnaíba vem crescendo? Então, a gente vai conhecer isso na aula de hoje. A gente vai conhecer também um pouco da população parnaibana, dos bairros de Parnaíba, né, os bairros mais antigos e, é claro, os novos bairros que estão surgindo. Por que esses bairros estão surgindo? A gente vai responder tudo isso na nossa aula. Então, de já eu peço papel, lápis, caderno, para a gente fazer as nossas anotações, que aquilo que vai ser dito aqui, os professores irão utilizar nos momentos de encontro com vocês. Vamos lá? Vamos começar, né? Conhecendo alguns aspectos da nossa cidade. Então, o que a gente tem? Parnaíba é a nossa segunda maior cidade do estado do Piauí e ela tem mais de 150 mil habitantes, né? Ela encontra-se quase conurbada. Vocês sabem o que é esse nome? O que é uma conurbação? A conurbação é um fenômeno geográfico. É quando uma cidade cresce tanto que ela está quase ali já coladinha com a cidade vizinha. E é o que está acontecendo aqui com Parnaíba, né? Ela encontra-se quase conurbada com a vizinha cidade de Luiz Correia. Luiz Correia, gente, ela tem mais ou menos 30 mil habitantes, que também está situada no litoral, não é uma cidade litorânea. E Parnaíba também, gente, fica a 30 quilômetros de Buriti dos Lopes, que é outro município aqui ao nosso redor. Então, o maior crescimento, gente, da cidade de Parnaíba aconteceu por volta de 1697, que foi justamente a época da fundação da cidade, até 1940. Nesse período, gente, o Porto das Barcas, né, era uma zona de efervescência comercial, né? Tudo girava em torno do Porto das Barcas. Então, a gente tem, né, na memória, através dos estudos, que foi um momento áureo, né, do surgimento de grandes casas comerciais, a introdução, né, a exploração da própria cera da carnaúba, que é um produto nosso, genuinamente de Parnaíba, no cenário internacional. Como nós não contávamos com estradas, né, como a gente tem hoje, a via de acesso era através da água ali pela navegação do rio Igaraçu, que é braço do rio Parnaíba. Então é por isso, né, que a nossa cidade, ela surgiu ali, a partir do Porto das Barcas. Então, né, para a gente, né, trazer, ilustrar um pouco para a gente, eu trouxe aí essas imagens que eu gostaria de discutir com vocês. Aqui, quem já passou ali pelo centro, quase chegando à ponte, a gente tem a imagem da Casa Inglesa. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Na Casa Inglesa. Olha só, essa aí é a representação de como tá hoje. Olha só a Casa Inglesa antes, ó. E aqui tinha essa, percebam, né, ó, o calçamento, né? O formato das casas, muro baixo, janela, não existia assim, a existência de grades, como a gente conhece hoje. Essa casa, infelizmente, hoje ela não existe mais. Hoje, no lugar dela, a gente tem o Armazém Paraíba, que fica aqui situado, né, bem ao lado da Casa Inglesa. Aqui na parte de baixo, né, essa imagem aqui ao lado já entrega, é uma representação da Praça da Graça, a Catedral de Nossa Senhora da Graça, e aqui é uma representação da Praça da Graça, né, da época da ascensão comercial de Parnaíba, podemos dizer assim. Olha aqui a catedral, o formato da praça. Então a gente não tem aqui a Câmara de Vereadores, a própria estrutura da praça, né, a rua, o formato das ruas. Então a gente percebe essas diferenças no estado, né, no espaço, melhor dizendo, geográfico. Aqui também ao lado tem essas outras representações, são imagens já mais contemporâneas. Aqui a gente tem, né, a Ponte Simplício Dias, né, que faz a ligação entre, né, essa parte direita, a margem direita e a margem esquerda do rio Igaraçu. Aqui onde o laser está mostrando, eu tenho aqui a representação do bairro de Ilha Grande. E aqui, pessoal, olha só a construção da Ponte Simplício Dias. Vocês já tinham visto alguma foto que remetesse a isso? Né? Quando eu vi, na hora que eu estava planejando essa aula, eu vou levar isso aqui para os alunos, que eu tenho certeza que eles vão gostar.
E mais aqui embaixo, olha aí, gente, a representação da rodoviária de Parnaíba. A rodoviária de Parnaíba, gente, que fica ali na Avenida Deputado Pinheiro Machado, olha só como ela está hoje e como que ela era. Eu não vou dizer nem antigamente, que não está com muito tempo, não. Mas olha aí, quais as mudanças a gente percebe, né, na infraestrutura, o que a gente tem ao redor, que são o quê? Ilustrações de como a nossa cidade ela vem crescendo e se adaptando às novas demandas do nosso cotidiano. Por que teve que ter uma reforma na rodoviária? Então, o fluxo de pessoas, a quantidade de pessoas que vinham para Parnaíba foi maior. Então, para acompanhar justamente essa demanda, houveram que ter, né, como que eu posso dizer, adequações. Por que uma ponte foi construída? Porque o número de pessoas que ia e voltava estava aumentando. Então, só a canoa, só a embarcação não era suficiente. Por isso que foi construída essa ponte. Então, percebam como que a geografia ela está presente assim de uma forma muito sutil no nosso dia a dia. E agora a gente vai conhecer um pouco sobre a população parnaibana. Então, o que a gente tem? A partir de 1950 até hoje, a nossa população, gente, ela quase quadruplica, ou seja, 4 vezes mais. Mas, já no final do século XX, observa-se o quê? Uma decadência da cidade em relação às migrações, certo, gente? Para a capital Teresina e até mesmo para o sudeste do Brasil. O que a gente tinha aqui? As famílias tinham seus filhos, enquanto os filhos terminavam os estudos que eram propostos aqui na cidade, as famílias, aquelas que tinham uma certa condição financeira, mandavam os filhos para estudarem em outras cidades. Com, né, a evolução e o crescimento, isso não foi mais preciso, porque o acesso ao estudo tinha aqui na nossa cidade. Isso fez com que a nossa população fosse aumentando e fosse ficando por aqui. Sabe o IBGE, aquele que a gente estuda nas nossas aulas de geografia, quando a gente está com um livro didático? Ele estima, né, ele tem assim uma projeção que a população de Parnaíba seja de 150 mil habitantes no ano de 2014. Bem, nós já passamos do ano de 2014, né? E nós até já ultrapassamos esse número, né? Atualmente, né, segundo o último censo, a população parnaibana, ela vai girar em 153.482 pessoas. Lembrando, gente, isso é uma estimativa, certo? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês de algumas aglomerações, né, essas imagens todas antes da pandemia, da população parnaibana. Então, eu tenho aqui a representação da Avenida São Sebastião. A Avenida São Sebastião, gente, é considerado o coração da nossa cidade. Por lá, as pessoas passam para resolver as suas demandas, para fazer, né, as suas coisas, as suas tarefas, quando vai para a escola, quando vai ao mercado, quando vai ao centro, quando vai a uma consulta. É uma avenida de bastante fluxo na nossa cidade. Aqui também eu tenho uma representação, né, uma expressão religiosa da nossa cidade, né, um festejo conhecido, né, para quem é da religião, o catolicismo vai saber do que eu estou falando. A procissão de São Francisco, perceba um número muito grande, não apenas de pessoas de Parnaíba, mas pessoas de fora que têm a devoção, né, pela festa, pelo santo. E aqui, gente, uma praça da cidade, o quadrilhódromo, aquela mesmo dos festivais de foguetes, que quando não é mês de julho, né, sempre comporta as atividades, educação física, zumba, roda de capoeira, enfim, festivais, outras atividades que acontecem naquela praça. É um espaço de socialização, de troca, né, de conhecimento, enfim, é um espaço que a gente vê de fato a população de Parnaíba. Então, pessoal, dando continuidade, a gente vai conhecer um pouco também de como que está essa Parnaíba hoje. Vimos um pouco da sua história, vimos, né, um pouco da sua população e vamos saber como que está a nossa cidade hoje. Olha só a informação, pessoal, que eu vou trazer aqui para vocês. Nos últimos 10 anos, a nossa cidade, né, Parnaíba, recebeu um número maior de habitantes, ou seja, está aumentando o número de pessoas que estão chegando a Parnaíba. Aí vocês me perguntam, professora, e essas pessoas vêm para cá fazer o quê? Eles acabam vindo para a nossa cidade em busca de um aperfeiçoamento profissional e trabalho.
E outra coisa que acabou acarretando isso, gente, foi a expansão das universidades e o surgimento de novos cursos, né? Isso tornou Parnaíba um polo estudantil. Então eu trago aqui para vocês 3 imagens de instituições de ensino superior. Todas as 3 que eu estou trazendo são imagens de faculdades públicas que, devido à sua ascensão, crescimento, surgimento, acabam chamando a atenção de pessoas que moram, né, em outras regiões para virem até a nossa cidade no intuito do estudo, de estudar. Aqui, pessoal, eu trago aqui a Universidade Federal do Piauí, né, que é agora o UFDPA, desde 2018 é conhecido como UFDPA, Universidade Federal Delta do Parnaíba. Foi a universidade que eu particularmente estudei, foi lá que eu me formei. Então é assim, na época que eu estudava nós tínhamos menos cursos, hoje nós temos um número maior de cursos, inclusive o curso de medicina, né? Que é algo que traz muito orgulho para a nossa cidade. Aqui nessa parte mais central, eu tenho uma representação do Instituto Federal do Piauí, o IFPI, né? IFP, como alguns gostam de chamar, que também não tem muito tempo em Parnaíba, mas já tem, né, um grande trabalho para a nossa sociedade parnaibana. E aqui eu tenho a foto, a ilustração do campus da Universidade Estadual do Piauí. Eu não estudei na UES, mas vários professores, né, que dão aulas aqui para vocês, inclusive no projeto, são oriundos, ou seja, surgiram daí, da Universidade Estadual do Piauí. Por exemplo, a teacher Paula Fabrícia, que dá aula para vocês de inglês, ela estudou aí na UESP. Então percebam, né, que são oportunidades que as pessoas, né, que vivem, que moram aqui ao redor, buscam em Parnaíba essa oportunidade de se aperfeiçoar, ter uma profissão, e isso acaba, né, acarretando a sua vinda de moradia para cá. Outra coisa também que faz com que as pessoas venham morar em Parnaíba é a procura por emprego, a procura por trabalho. Então é muito comum a gente ver a expansão, por exemplo, se chega indústria, se chega loja, se chega algo que possa ofertar à população emprego, com certeza as pessoas vão vir em busca desse emprego, né? As pessoas geralmente lembram quando a gente estava estudando imigração, que as pessoas tendem a ir a buscar melhores qualidade de vida. E é o que está mais ou menos acontecendo em Parnaíba. As pessoas vêm para cá em busca de melhores condições de vida. E com todo esse crescimento, né, é algo que a gente pode notar na nossa cidade, esse crescimento de Parnaíba. Como vocês já sabem, né, a origem da nossa cidade, ela está atrelada lá ao Porto das Barcas, né? Começou lá. Mas nos últimos anos a nossa cidade vem crescendo, vem evoluindo, e com isso o número de bairros da nossa cidade estão crescendo. Eu vou aqui listar, trouxe aqui alguns nomes de vocês e vocês vão ficar atentos se o bairro em que vocês moram estão aqui nesses que eu estou falando. Então a gente tem aqui o bairro Alto Santa Maria, o bairro de Fátima, Bebedouro, Boa Esperança, Cantagalo, Centro, bairro do Carmo, Campos, Catanduva, bairro Ceará, que é o bairro que eu moro, Disseu, Floriópolis, Frejino, Igaraçu, João 23, Mendonça Clark, Nova Parnaíba, o bairro Piauí, né, se não for o maior bairro que existe na nossa cidade, Planalto, Pindorama, bairro Primavera, Reis Veloso. Então são bairros, pessoal, que cada um tem a sua história, cada um tem um ponto de referência, né? Quando você vai explicar seu endereço para alguém, você mora onde? Perto dessa praça, perto dessa escola. Então são bairros que compõem o cotidiano de Parnaíba. É algo que quem é de Parnaíba entende. E aqui eu ainda trago para completar bairro Rodoviária, bairro Santa Luzia, São Benedito, São Francisco da Guarita, São José, São Judas Tadeu, Tabuleiro, entre outros bairros que estão cada vez mais aí surgindo. E aí eu trago a representação de alguns pontos fortes, né, muito conhecidos na nossa cidade. Esse aqui, ó, como a gente chama, o Balão da Guarita, né? A Guarita, que passou também ultimamente por uma revitalização. Nós temos aqui o antigo, não digo nem o antigo, né? O novo Mercado Público Municipal, que é conhecido como Mercado da 40, né? Pessoas, trabalhadores aqui têm os seus quiosques, onde tiram o sustento da sua família. E aqui também o bairro da Caramuru, que também ultimamente passou
por uma revitalização, para dar melhores condições de vida e de trabalho, não apenas aos comerciantes, mas também a todos nós que vamos lá comprar os nossos produtos, abastecer a nossa casa. E alguns novos bairros, né, estão surgindo justamente para ilustrar tudo isso que eu estou trazendo para vocês, para acompanhar esse crescimento populacional da nossa cidade. Novos bairros surgiram, o que acaba, né, aumentando a área populacional da nossa cidade. Alguns desses novos bairros é o bairro Raul Bacelar, Simplício Dias, os residenciais Dom Rufino, Colinas, Dunas e Conviver. São bairros residenciais, conjuntos que são mais novinhos da nossa cidade e justamente surgiram aí, né, estão crescendo, estão em expansão, que assim como todos os outros bairros precisam de melhores condições de saneamento, posto de saúde, escola, tudo aquilo que é o básico, né, para a gente poder viver bem. Gostaram da aula de hoje? Perceberam como que a geografia também está presente, não apenas antigamente, mas no nosso cotidiano? Entenderam por que cada bairro tem a sua história, tem a sua representação na nossa cidade? Que bom! Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Todos esses materiais, pessoal, são pensados, estruturados com muito carinho para a aula de vocês. Aqui a gente encerra. Muito obrigado pela atenção de todos da nossa aula. Sigam as orientações que os professores colocam. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima! Olá, queridos alunos! Mais uma vez estamos aqui para a nossa disciplina de História. É isso aí, é a nossa 8ª aula para vocês, alunos do 6º ano. Mas você que é do 7º, do 8º e do 9º ano, nesse mês de agosto, também é convidado a assistir conosco às nossas aulas. Nossas aulas serão especiais. Nós estamos trabalhando para vocês um pouco da história da nossa cidade. Vamos ver aqui curiosidades, monumentos, lugares culturais, turísticos. A nossa cidade é muito rica e durante todo esse mês de agosto nós vamos estar trabalhando para vocês aspectos, sejam eles sociais, culturais, religiosos, etc. Vários, todos os aspectos da nossa cidade. Então você que é aluno do 6º ao 9º ano, aluno de EJA, é convidado a participar conosco das nossas aulas de História, tá bom? É para você que a gente preparou tudo isso com carinho. E nós fizemos um trabalho, junto com uma equipe maravilhosa, de divulgação também da nossa cidade. Nós fomos lá nos locais para mostrar para vocês como é que está a nossa Parnaíba agora, tá bom? Nós fizemos um tour pela nossa cidade e nós vamos mostrar tudinho aqui para vocês. Em todas as nossas aulas vamos ver um pouquinho desse tour que nós fizemos por Parnaíba. E hoje, especificamente, nós vamos iniciar. O nome do nosso tour, sabe qual foi o que a gente deu? Minha Escola na TV, Parnaibando com você. Esse é o nosso slogan das aulas do mês de agosto. Então, gente, a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que a nossa cidade, Parnaíba, é uma cidade do estado do Piauí, né? Nós somos brasileiros, piauienses e parnaibanos. É assim que se chama a pessoa que nasce em Parnaíba. Parnaibano. O município ele se estende por 435 quilômetros quadrados. A densidade demográfica é de 351 habitantes por quilômetro quadrado no território do nosso município. A cidade de Parnaíba, ela tem um nome que tem algumas vertentes que são aprofundadas a respeito dele. Uma dessas vertentes, qual que é? Do Tupi-Guarani. Olha aqui essa blusa que eu estou vestida. Significado: rio de águas barrentas. Mas existe também outros dados que a gente também pode observar a respeito do nome da nossa cidade. Um desses dados é que esse nome foi para homenagear Domingos Jorge Velho, que nasceu em uma vila chamada Vila da Parnaíba, lá em São Paulo. Esse é um dado também histórico. Mas existe ainda uma terceira
possibilidade que poderia ter sido uma alusão a uma faca de retalhar carne, que também se chamava Parnaíba, que foi trazida da Bahia pelos primeiros fazendeiros que se instalaram aqui na vila de São João da Parnaíba. Sim, era assim que era chamada a nossa cidade, Vila São João da Parnaíba. Para a gente compreender esse contexto, nós precisamos nos localizar. Então, a localização da cidade de Parnaíba, ela acontece justamente aí nesse mapa que a gente está mostrando para vocês, na região da planície litorânea, onde a gente pode estar aí vendo que nós fazemos parte desse pequeno litoral, que a gente acha que é grande, né? Quando a gente vai à praia, a gente olha aquela imensidão, mas nós fazemos parte do litoral, do menor litoral do estado do Brasil, né? O Piauí é um dos menores litorais do Brasil, mas não deixa de ser belo, não deixa de ser maravilhoso. A gente foi lá conferir tudinho para vocês, tá bom? A população de Parnaíba, ela tem uma estimativa dada pelo IBGE, que faz as pesquisas, né? Que é um instituto brasileiro que faz essas pesquisas para saber as estatísticas de quanto que é a nossa população. E foi feito em 2020, em julho de 2020, e nós contabilizamos 153.482 habitantes, 153.482 habitantes. É mais ou menos, são estimativas, quer dizer, aproximadamente, não é o certo, não tem como sabermos, né? Até porque a gente sabe que o número de pessoas que nascem e morrem também altera de um ano para o outro. Então, existe a possibilidade de ter ocorrido já essas alterações. Mas o que interessa é que nós somos uma população maravilhosa, de gente muito educada e que nós podemos contribuir ainda mais para isso. Então, você, meu caro aluno, faz parte da população de Parnaíba, vamos fazer ainda mais ser crescente o número de pessoas educadas, que crescem intelectualmente e que fazem a nossa cidade ainda mais um atrativo para outras pessoas. Nossa cidade, ela se limita com alguns municípios aqui vizinhos, a Ilha Grande de Santa Isabel, Luiz Correia, Bom Princípio do Piauí e Buriti dos Lopes. Esses são os limites da nossa cidade. Existem cidades vizinhas, mas esses são os limites da nossa cidade e também o Oceano Atlântico, que está aqui na nossa faixa litorânea. E a partir de agora, a gente vai acompanhar tudo com você, tá bom? Desse tour que a gente fez por Parnaíba. E aí você vai ver, agora nós vamos começar falando sobre esses limites. Acompanha comigo aí no vídeo. Olá, povo de Parnaíba! Me chamo Francileuda Lopes, sou professora da disciplina de História, sou professora da Rede Municipal. Estou no projeto Minha Escola na TV. E nós temos a proposta agora para o mês de agosto de falar da nossa linda cidade de Parnaíba. E como vocês sabem, essa proposta é falar da gente, é falar daquilo que a gente vive e dos locais onde nós passamos quase que todos os dias. É isso aí. Então, Parnaíba é o nome do nosso município. Vem da língua tupi-guarani e significa Rio de Águas Barrentas. Refere-se ao Rio Igaraçu, que é uma das nossas riquezas e que deu origem à nossa cidade. Nossa cidade recebe alguns apelidos que são muito importantes, que estão relacionados também com a sua origem. Um deles, Princesa do Igaraçu, capital do Delta, capital do Baixo Parnaíba, Parnaíba City ou simplesmente PHB. Vamos participar comigo desse nosso tour por Parnaíba? Minha Escola na TV, Parnaibando com você. E eu aproveito para mostrar para vocês esse espaço em que eu estou, que é justamente a entrada da nossa cidade, é a rotatória da Delta. É isso aí, como vocês já conhecem, aqui na rotatória da Delta, vocês vão estar encontrando essa imagem, que eu estou aqui na frente, que é a Mãe da Divina Graça. Por quê? Porque ela é a padroeira da Diocese de Parnaíba e também a padroeira do Delta do Parnaíba. É isso aí, vamos continuar a nossa caminhada. Mas eu queria dizer para vocês que daqui desse local eu posso vislumbrar vários bairros da nossa cidade. Dentre eles eu vou destacar o Sabiazal, que fica ali à frente, o bairro Santa Luzia, que fica aqui nessa lateral, o bairro Santa Maria, que fica ali, e o quilômetro 16. Tudo isso aqui, ó, na BR-343, que dá o nosso limite com o vizinho município de Buriti dos Lopes. Vamos seguindo? Minha Escola na TV, Parnaibando com você.
Ó Parnaíba, teu nome exprime em nosso peito ardor sublime, que nos inspira a repetir a doce escala, na voz do rio que te envolve, que te embala. É o Rio Igaraçu. Nós estamos aqui ao lado do rio para contar para você da importância que é para nós parnaibanos a história do nosso rio. Ele faz parte, ele é um dos braços do Rio Parnaíba. É exatamente do Rio Poti, que vem lá de Teresina. Para nós é uma grande riqueza e foi aqui, às margens desse rio, que a história de Parnaíba começou. Daí o nome, que vem do Tupi-Guarani, Rio de Águas Barrentas, em homenagem a ele. E daí também surgiu o nome Princesa do Igaraçu. Bem-vindos aqui ao nosso cartão postal, o Rio Igaraçu e a Ponte Simplício Dias. E agora nós estamos aqui na BR-402, próximo ao terminal rodoviário de Parnaíba. É isso aí, para mostrar para você, querido parnaibano, o nosso limite com Fortaleza, mais precisamente agora com o município de Bom Princípio do Piauí. É essa estrada que liga nossa cidade ao Bom Princípio e também nos dirige a Fortaleza. É isso aí, galera. Para vocês que estão acompanhando com a gente, esse aqui é o terminal rodoviário de Parnaíba, onde recebem os nossos turistas, as pessoas que vêm aqui tratar de negócios. É isso aí, a entrada da nossa cidade também através dos transportes terrestres. É o terminal rodoviário de Parnaíba. Aqui ao lado nós vamos ter vários bairros da cidade também situados, como o bairro Rodoviária, o bairro de Seu Arco Verde, o bairro Ceará e o bairro Projetado, além de um dos maiores bairros da nossa cidade, que é o bairro Piauí. Vamos continuar no nosso tour por Parnaíba? É Minha Escola na TV, Parnaibando com você. Continuando o nosso tour por Parnaíba, nós estamos agora na rotatória do João 23, nos cruzamentos da Avenida São Sebastião e a Avenida do Contorno. E nós vamos observar aqui que nessa avenida acontecem os grandes eventos da nossa cidade. É isso aí, aqui em Parnaíba, muitos eventos como o Carnaval, desfiles cívicos, entre outros eventos acontecem aqui. Nós temos também aqui ao lado o bairro Freigino, que extrema com vários conjuntos habitacionais, Raul Bacelar, primeira até a quinta etapa, bairro Planalto e bairro Monte Serra. E nós vamos agora seguir junto com vocês para o bairro João 23, onde nós vamos encontrar o Aeroporto Internacional de Parnaíba. Minha Escola na TV, Parnaibando com você. Bem-vindos ao Aeroporto Internacional de Parnaíba, prefeito Dr. João Silva Filho, localizado em uma área privilegiada entre os municípios de Camusim e Jericoacoara, ambos no Ceará, o delta do Rio Parnaíba aqui no Piauí e os Lençóis Maranhenses. O aeroporto é a porta de entrada para uma região em que o turismo tende a crescer, chamada Rota das Emoções. O aeroporto está a 67 quilômetros das mais famosas praias aqui do nosso litoral. Venha participar, temos estrutura para receber os nossos turistas na nossa cidade. Bem-vindos a Parnaíba! É isso aí, mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao nosso tour por Parnaíba. E aqui na BR-343, que nos leva como destino Luiz Correia, município vizinho que se limita com Parnaíba. Lá você encontrará a belíssima praia de Atalaia, que também é muito requisitada pelos nossos turistas. E entrando aqui nessa estrada ao lado, você também vai ter acesso a uma das belezas naturais mais ricas de Parnaíba, que é a Lagoa do Portinho. Fazemos um convite a você, venha conhecer a nossa cidade. Minha Escola na TV, Parnaibando com você. Vocês viram aí? Esses vídeos nós fizemos pensando em você, para que você possa ver a realidade da nossa cidade agora, nesse momento. Nós fomos lá para conferir tudinho pensando em você. Vocês observaram que existem lugares que você passa todos os dias, dependendo do bairro em que você mora? É isso, os bairros da nossa cidade estão aí em todos esses limites. Então, a você, meu caro aluno, gostaria de dedicar cada um desses lugares no seu bairro. Acredite, faça sempre o melhor para que o seu bairro fique ainda mais famoso na nossa cidade. É isso aí. Então, vocês perceberam que Parnaíba, ela tem municípios confinantes, que são os limites. Ilha Grande se limita.
Aí a gente colocou aí a Rosa dos Ventos para que você possa perceber aí as limitações de Parnaíba. As limitações não, os limites da cidade. Limitação é outra coisa. Buriti dos Lopes, Luiz Correia e Bom Princípio do Piauí e o Oceano Atlântico, que é a faixa litorânea que a gente já colocou para vocês. É só para a gente revisar um pouquinho. Mas existem também municípios que são vizinhos da nossa cidade. Que municípios são esses? A gente vai lembrar aqui de Araioses, pelo Maranhão. Vamos lembrar também de Cajueiro da Praia e Água Doce do Maranhão. Então são mais próximos aqui da nossa região. São os chamados vizinhos de Parnaíba. E aí são as distâncias de Parnaíba até esses municípios para você poder ficar conferindo tudinho aqui no Minha Escola na TV. E agora eu estou trazendo aqui uma figura para mostrar para vocês, que é o senhor Lauro de Andrade Correia. Ele é ex-prefeito da nossa cidade e foi o criador dos símbolos municipais. Sim, porque falar da nossa cidade, a gente também precisa destacar os símbolos. Esses símbolos que são tão presentes, vocês podem observar aqui do lado a nossa bandeira, né? E agora eu vou mostrar para vocês que o Dia da Parnaíba, que é o dia 14 de agosto, ele foi criado a partir de uma lei, a Lei 254, do dia 7 de setembro de 1963. Foi nessa data que Parnaíba começou, nessa data 14 de agosto, que Parnaíba passou a ser, então, o dia especial dedicado todinho para ela. É o dia de Parnaíba. E essa lei, ela foi feita por Lauro Correia, que era o prefeito da época, e uma das coisas que eu gostaria de destacar nessa lei, no seu artigo 1º, ela diz o seguinte: fica considerado feriado municipal o dia 14 de agosto, com a denominação de Dia da Parnaíba, em virtude de ter sido sancionada a 14 de agosto de 1843, a Lei Provincial de número 166, que elevou Parnaíba à categoria de cidade, a então Vila São João da Parnaíba. Gente, essa aqui é a lei. Eu tirei um fragmento para que vocês possam compreender. Mas existem coisas que eu acho que vocês também já observaram, que nesse dia da Parnaíba tem algumas coisas que sempre acontecem nesse dia. Por que será que essas coisas acontecem? Vocês sabiam que está na lei? Tem que ser promovido anualmente iniciativas pela Prefeitura Municipal para serem consideradas comemorações cívicas. É por isso que nesse dia tem sempre alguma coisa nova acontecendo na nossa cidade. Não haverá obrigatoriedade de suspensão de atividades comerciais ou industriais. Pode funcionar, mas é um feriado municipal. Então, essas disposições todas estão nessa lei que a gente acabou de colocar para vocês do dia 7 de setembro de 1963. Na criação dos símbolos, nós vamos destacar aqui a bandeira da Parnaíba, que foi instituída, teve um concurso, as pessoas tiveram oportunidade de participar desse concurso e aí a bandeira surgiu. Ela tem duas listas brancas que simbolizam o lugar Testa Branca, que deu origem ao povoado. A lista azul representa o céu que cobre o lugar Porto das Barcas. A estrela branca simboliza a Vila de São João da Parnaíba, abençoada pela pureza da Virgem da Graça. E o retângulo ao alto, à sua esquerda, é a reprodução das armas municipais que simboliza a cidade de Parnaíba. Essa lei, a Lei 258, dia 7 de setembro, foi que fez o concurso acontecer. E a Lei número 300, do dia 14 de agosto de 1964, oficializou essa bandeira como a bandeira da Parnaíba. E esse é o brasão da nossa cidade, que está na bandeira, mas que também é um símbolo muito importante da nossa cidade. Ele foi também homologado na Lei 256, do dia 7 de setembro de 1963. E são as armas municipais. Existem outras providências a respeito desse brasão, que dão exatamente, dentro desse brasão existem símbolos que nos remetem à figura do Simplício Dias da Silva, que foi um dos fundadores da nossa cidade. E tem o hino da nossa cidade, o hino da Parnaíba, que também a gente não pode deixar de falar sobre ele, que em breve nós estaremos aqui cantando ele para você. E ele também foi instituído através de uma lei, a Lei 255, do dia 7 de setembro de 1963.
Todos esses símbolos foram instituídos pelaquela figura que eu mostrei lá no início para vocês, que é exatamente o ex-prefeito da cidade. É isso aí, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Contamos com vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye! Estamos aqui, Minha Escola na TV, parnaibando com você. Olá, queridos alunos! Estamos aqui mais uma vez para nós ministrarmos a nossa aula de História para você do 7º ano, a nossa 8ª aula. Mas gostaria de dizer para você, telespectador, que não importa a série que você esteja fazendo, do 6º ao 9º ano, na EJA, você também pode estar acompanhando a nossa aula. Esse mês nós temos uma proposta diferenciada para você. Nós vamos falar sobre a cidade de Parnaíba. Então, não interessa a série. A história de Parnaíba é um só para todas as séries. Então, você é nosso convidado, papai, a mamãe, chama todo mundo. Vem todo mundo assistir a aula de história. Nós vamos falar de Parnaíba, da nossa cidade. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a história da nossa cidade, um pouquinho da história. A gente vai, ao longo das nossas aulas, falar mais ainda. Nós tivemos uma proposta. Nós fizemos um tour por Parnaíba. Saímos aí filmando vários espaços da cidade, especialmente para você. E o nome desse nosso tour é Minha Escola na TV, parnaibando com você. Então vem comigo e vamos acompanhando aqui esse processo, tá bom? Gente, a primeira coisa que eu gostaria é que vocês observassem essa imagem que está exposta para vocês. Nós temos aí a presença de figuras que são comuns, já estudamos sobre isso, que são os índios, né, como foram denominados os povos primitivos que habitaram as terras brasileiras. Então, quando os portugueses aqui chegaram, eles se depararam com essas figuras que eram os nativos do Brasil, que foram denominados índios pelaquela confusão histórica de acharem que estavam chegando nas terras das Índias, e etc, etc, etc. Vocês já conhecem bem essa história. Bom, e o que é que isso tem a ver com Parnaíba? Tudo a ver, porque esses povos nativos também habitavam aqui o litoral do Piauí, aqui a cidade de Parnaíba. Então eu estou trazendo para vocês essas figuras que estão aí, né, socializando, né, fazendo aí, trabalhando no serviço doméstico, como eles tinham costume, com a cerâmica, com a palha, etc. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês sabem quais foram as tribos que habitavam aqui o estado do Piauí antes da nossa colonização? Não sabem? Pois nós vamos descobrir aqui. Então, a primeira tribo, as tribos que faziam parte aqui antes da nossa colonização eram quem? Os Acroás, os Anapurus, os Araioses, os Anhanguis, os Aruás, os Cariris, os Guanarés, os Gueguês, os Jaicós, os Pimenteiras, os Potiguaras, os Potis, os Tabajaras, os Tacarijus, os Timbiras, os Tremembés e os Xerentes. Esses eram as principais tribos indígenas, essas eram as principais tribos indígenas que habitavam o nosso Piauí. E aqui em Parnaíba não foi diferente. Os índios Tremembés foram os primeiros habitantes também aqui do nosso litoral. O Piauí foi bastante povoado por essas tribos e aqui na nossa região, principalmente entre o século XIII e o século XVII, essas tribos dominavam essas áreas, principalmente as áreas litorâneas. Eu trouxe aqui uma imagem dos índios Tremembés para vocês nos dias mais atuais, né? Como eles se vestem hoje, porque vocês sabem que teve um processo de adaptação, porque eles não têm aquela vida totalmente selvagem dentro da mata, eles também socializam com as outras pessoas, já mais urbanizados. Mas aqui eu trouxe uma imagem do que seriam os Tremembés no delta piauiense, que foi a região onde eles se instalavam. O delta, nós sabemos que o delta é uma região
ali nas ilhas, né, que formam o mar, o delta em mar aberto, que é uma das riquezas aqui da nossa região. São 3 deltas que existem no mundo inteiro e um deles está situado aqui na nossa região, que é o delta do Parnaíba. Para a gente compreender essa história, nós precisamos entender que antes da nossa cidade ser levada à condição de vila, nós éramos apenas tribos indígenas espalhadas nessas ilhas do delta do Parnaíba. Então, antes da chegada dos colonizadores portugueses, esses tribos que habitavam o delta do Parnaíba eram os Tremembés. Eles eram exímios nadadores, ou seja, eles nadavam muito bem e eles eram denominados peixes racionais. Peixes que pensavam, né? Racionalidade nos remete a pensamento, a organização de pensamento. E entre os anos de 1571 a 1614, uma série de excursão chegou a essas regiões. Essas excursões, elas vinham justamente com esses navegadores, esses aventureiros, vinham também os jesuítas, né? Dentro da história do Brasil, a gente sabe que o processo das grandes navegações levavam essas pessoas em busca dessas novas terras. E nós éramos essas novas terras a serem conquistadas, principalmente pelos portugueses e os espanhóis e os ingleses que também estavam à frente desse processo. Então, ao chegarem aqui, esses navegadores, eles viram a riqueza que nós tínhamos, principalmente no delta, nessas ilhas. E teve um certo Nicolau de Rezende que naufragou aqui em nossas terras, principalmente aí nessa foz do rio. E conta a história que ele, ao naufragar, trazia consigo uma carga valiosíssima de ouro e que ele ficou tão transtornado com esse naufrágio que ele passou aqui 16 anos buscando este ouro e não conseguiu capturar toda na sua totalidade, apenas uma pequena parte. Então, Nicolau de Rezende, que é essa figura que eu estou mostrando aí para vocês, foi esse navegante que sofreu esse naufrágio aqui no rio, que vocês sabem que o rio Parnaíba ele tem uma extensão muito grande. E aqui na nossa cidade, um braço desse rio, que é o rio Igaraçu, é o que banha a nossa cidade de Parnaíba. E foi exatamente aí, nesse momento, ele tentando fugir de ladrões e piratas, ele entrou no delta do Parnaíba, precisamente no rio Igaraçu, e sofreu esse naufrágio. E conta a lenda, né, que ele passou 16 anos em busca desse seu tesouro. Essa é uma historinha que a gente traz aqui de curiosidade sobre o Piauí e de Parnaíba para vocês. Então, nessa época existia a coroa portuguesa, ela colocava para o povo algumas leis que eram chamadas cartas régias. E uma dessas cartas régias, ela foi de 1701, ela dizia que não se podia criar gado próximo aos rios, que tinha que ter pelo menos 70 léguas do litoral e dos rios. E a economia aqui no Piauí, ela também era em torno das fazendas de gado. E por isso, a sede dos municípios geralmente se davam a partir dessas fazendas de gado. E aí começa a história de Parnaíba. Por quê? Porque por determinação dessa carta régia, não podia ser instalado ali próximo ao rio. Então foi instalado Testa Branca. Testa Branca foi instalado lá um pouquinho mais distante do rio. Então, diante disso, esse entreposto, tinha que ter um entreposto, tinha que ter um lugar para armazenamento das coisas que eram produzidas. Essa carne que era produzida, ela era transformada em carne salgada, que é denominada carne de charque. Né, a carne salgada. Por quê? Porque naquela época não tinha esses freezers enormes, as grandes navegações se davam por longos dias e não tinha como manter a carne em conservação, né? Então era utilizado sal, e esse sal que era colocado na carne, a carne passava a se tornar carne de charque, que era um dos produtos que alavancaram o comércio da nossa cidade. Por isso, o local onde essa carne era guardada foi denominado Porto Salgado ou Porto das Barcas, que é o local de grande visitação hoje na nossa cidade e que é um dos núcleos povoadores da nossa cidade. Então, observe que nós estamos diante de 2 núcleos povoadores. A fazenda Testa Branca, onde era criado o gado e que foi o primeiro núcleo povoador da cidade, e mais tarde, por força da Carta Régia, que impedia a criação do gado próximo ao litoral,
foi então instaurado o Porto Salgado para o armazenamento desses produtos. Então, para a gente compreender um pouco da história da nossa cidade, ela surge a partir desses dois núcleos povoadores, Testa Branca e Porto Salgado ou Porto das Barcas. Para a gente compreender melhor tudo isso, a gente foi fazer uma visita para você desses dois lugares. Vamos acompanhar? E agora caminhando aqui por essa estrada de chão para mostrar para vocês onde funcionava, aqui ao lado, à minha esquerda, a fazenda Testa Branca. Nós estamos aqui diante de um dos primeiros núcleos de povoamento da cidade de Parnaíba. Essa fazenda era uma fazenda de gado, onde começou a se desenvolver os primeiros sinais de povoamento da nossa cidade. É a nossa história viva. Gente, é emocionante estar nesse lugar e saber que foi daqui que se originou a nossa linda cidade de Parnaíba. Nós estamos aqui nos bairros de Catanduvas, Floriópolis e São Judas Tadeu. Venha conhecer Parnaíba. É uma cidade linda e rica. E finalizando o nosso tour por Parnaíba, o melhor lugar, o Porto das Barcas. Gente, aqui foi o segundo núcleo de povoamento da nossa cidade. E aqui, ao lado desse rio, foram aqui que aconteceram os primeiros tratados comerciais que desenvolveram a nossa cidade e tiraram ela da condição de Vila de São João da Parnaíba para tornar-se a cidade de Parnaíba. Por aqui passaram várias embarcações que levavam e traziam a carne de charque, que foi um dos elementos decisivos na área comercial da nossa cidade. Quer conhecer Parnaíba? O melhor, você já sabe, é uma cidade acolhedora, de pessoas educadas e preparadas para receber você. Vem para Parnaíba e esse ano, no dia 14 de agosto, nós faremos 177 anos de emancipação política. É isso aí, você acabou de ver onde era que funcionava a fazenda Testa Branca. Gente, foi emocionante estar nesse lugar. Deu um arrepio quando eu cheguei lá, porque foi assim, trazer a história da nossa cidade para vocês de verdade, do lugar onde tudo aconteceu. Então, em 1769, a Câmara instalou nessa região portuária, a construção de edificações em Testa Branca, só que houve uma proibição. O governador Gonçalo Botelho de Castro, ele disse que não poderia mais, a partir daquele momento, criar nada em Testa Branca. E aí, lá que era o início de tudo, onde estava a sede da Câmara, foi cancelado. E a partir dessa data, tudo foi transferido para então o Porto das Barcas. Foi em 1770 que se iniciou a construção de um outro marco da nossa cidade, bem próximo do Porto das Barcas, que foi a igreja matriz de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça. A Catedral de Parnaíba. Foi criada em estilo barroco e foi fundada no dia 14 de agosto. Gente, a nossa igreja catedral, que fica ali no centro da cidade, para as pessoas que professam a religião católica, ela está lá, à mercê de todos os visitantes. Ela é bem no centro da praça central de Parnaíba, certo? Para a gente compreender melhor, a gente também foi fazer uma visita lá na catedral para vocês. Confira aí no vídeo. É isso aí, você que está nos acompanhando, nós continuamos aqui na Praça da Graça, mas agora nós estamos diante da matriz de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça. É isso mesmo, é a padroeira da cidade de Parnaíba. Essa igreja, ela foi fundada entre 1770 a 1795 por Domingos Dias da Silva e Simplício Dias da Silva. No entanto, pesquisas apontam que há registros dessa igreja até mesmo na presença de sacerdotes ainda em 1764. É isso aí, foi no século XVIII que aconteceu todo esse processo. A nossa igreja matriz, Mãe da Divina Graça, é onde estão também as lápides e os túmulos das grandes famílias que foram as precursoras aqui na
organização da cidade de Parnaíba como cidade verdadeiramente. Então, aqui também tem um pouco da nossa história de Parnaíba, voltado para o cunho religioso. Então, se você deseja conhecer melhor, vem aqui em Parnaíba, na Praça da Graça, você vai encontrar todos esses monumentos que nós acabamos de constatar. Vocês viram? Essa é a nossa catedral. E lá dentro, na parte interior, porque no dia que nós fomos fazer a visitação, a igreja estava fechada, lá dentro eu trouxe até para mostrar para vocês o que seria o túmulo do Simplício Dias da Silva, que é lá dentro da igreja, que é a lápide. É essa daí que vocês podem estar conferindo. Quando vocês estiverem ali pelo centro da cidade, dá uma passadinha lá e confere. Elas ainda estão lá. No interior da igreja você pode estar conferindo esses monumentos históricos. Aí é um monumento histórico, tá? Então, gente, para a gente perceber tudo isso, a nossa cidade ela teve origem justamente aí, nesses dois núcleos povoadores, mas foi no Porto das Barcas que realmente a Câmara da época instalou como sendo a sede da Vila de São João da Parnaíba. Foi ali às margens do rio Igaraçu, um braço do rio Parnaíba, que o porto ficou ali instalado. Em 1758, passou então a funcionar naquele espaço uma charqueada, que era uma indústria de charque, que era de propriedade do português Domingos Dias da Silva, que com seus companheiros iniciou aqui na nossa região atividades com o charque, mas também atividades agrícolas e atividades comerciais. Então ali, gente, o comércio era intenso. Aconteciam inúmeras coisas ali, o comércio local, tudo funcionava em torno do Porto Salgado ou Porto das Barcas. Desde o atendimento ao comércio local, mas também para as grandes importações, principalmente para Portugal e Espanha. Eu trouxe aqui uma imagem antiga, bem antiga, do Porto das Barcas, como ele funcionava naquela época. Então, gente, esse comércio se expandiu rapidamente, o charque foi decisivo nesse processo e foi assim que tudo foi acontecendo aqui na nossa cidade. Mais coisas a gente tem para contar, porque a história é o que não falta para nós. Em breve nós estaremos de volta trazendo muito mais novidades sobre a cidade de Parnaíba para você, porque você já sabe, Minha Escola na TV, Parnaibando com você. Voltar por cima, olho pra frente, a vida ensina, não pode. Oi, gente, professora Vera Amorim, convidando você, para esse mês de agosto, juntar-se a nós, professores do projeto Minha Escola na TV. Estamos preparando aulas especiais durante todo o mês de agosto e você é o nosso convidado para os nossos encontros semanais. Fiquem ligados na nossa programação, Projeto Minha Escola na TV.